Olá pessoal, estamos aqui com mais um ABDcast. Estamos aqui hoje para tratar de um tema muito relevante, a nova lei de licitações. E para tratar desse tema, trouxemos aqui o advogado lá também do escritório, Juscelio Araújo, que trata muito bem desse tema aí, de licitações lá no escritório, né, de consultoria para empresas. E para comentar um pouquinho, né, dessa nova lei, as principais alterações, é isso? Bom, boa tarde, Lucas. Obrigado pelo convite, obrigado, ABD, por trazer esse tema, que eu acho que é um tema importante, que foi sancionada em 2021, abril de 2021, e vai revogar as leis anteriores e daí 2 anos, então em 2023. Então as empresas vão ter que começar a se adequar nisso. Então esse tema eu acho que é um momento importante para as empresas, para que elas comecem a se adaptar, porque hoje usam-se as anteriores, nos últimos 30 anos, 8666 e 10520 de 2002 e vão ter que se adaptar a essa nova regra. Então, parabéns pelo tema e obrigado pelo convite. Que isso. E bom que ainda tem um prazo aí, né? Se vai entrar em vigor aí em 2023 e a gente tem mais um tempinho aí para as empresas se adaptarem a isso, né? Não, assim, ela já entrou em vigor, tá? É só 2023 ela vai revogar as anteriores. Então certo. Já está em vigor, então já está em transição. E ela veio com algumas alterações importantes. Eu acho que o empresário que participa muito com licitação, então começa a se preparar para isso aí. Teve algumas alterações importantes, como a exclusão de modalidade de tomada de preço, carta convite, a inclusão de outros temas que é como pré-qualificação, diálogo competitivo. Acho que é importante diálogo competitivo nessa fase atual de muita tecnologia, de muito acompanhamento. Então, as empresas vão ter que se adequar bem aí. Mas continua, o que ela trouxe, está trazendo, ela permite o princípio da legislação das anteriores, que é impessoalidade, competitividade e moralidade. Isso continua, mas alguns avanços foram importantes que particularmente eu acho muito interessante. Principalmente para trazer celeridade, né? Nesses processos que normalmente alguns deles eram bem morosos, né? Sim, teve algumas alterações importantes. Dentre elas, a alteração de valor de dispensa. Então, teve um valor significativo de 50 e outro de 100 mil reais. Então, isso foi bom. E com essa mudança, ela vai permitir que as empresas consigam fazer, por exemplo, que eu acho muito interessante, que é a pré-qualificação. Então, o que eu diria para as empresas que querem se organizar, se me permite já exemplificar aqui. Claro. As empresas, as pequenas e médias, eu acho que a grande está preparada para isso, mas as pequenas e médias empresas, elas têm um mercado, né, além do privado, mas ela tem um mercado de venda, o mercado público, né, que aí ela submete a essa legislação. Então, eu acho que toda a legislação, que nesse caso ela veio para aperfeiçoar alguns temas, alguns tópicos, ela veio também para continuar permitindo que a empresa pequena e média comece a vender para o órgão público, que tem um valor significativo, pode impulsionar uma empresa. Sim. Então, isso é um ponto positivo. Lembrando que para a empresa, para ela entrar, eu diria que sugiro para a empresa, para o empresário, se organiza internamente na sua gestão, avalie a sua competitividade quanto à capacidade técnica, capacidade de pessoal. Um exemplo que eu gostaria de dar aqui, Lucas, imagina uma empresa de infraestrutura. Ela tem know-how, ela tem capacidade técnica para participar de uma licitação. Então, ela já está acostumada a entrar e fazer serviço na iniciativa privada, dentro de uma casa, um pequeno edifício. E ela se arrisca numa licitação, só que essa licitação, em vez de ser uma casa ou um prédio pequeno, são 10 andares. Então, ela vai ter que botar a infraestrutura em 10 andares. Então, se ela não tiver, ela já tem a qualificação técnica, mas se ela não tiver o pessoal treinado para obedecer às regras dos princípios básicos do edital, quanto a prazo, quanto a todos esses, ela vai acabar não cumprindo o prazo contratual e vai acabar sendo punida
com a multa ou com penalidade maior que vai impedir de novos processos. Sim. E não só isso, né? Economicamente para a empresa também não é interessante, né? Talvez o lucro dela ela tenha perdido ali com a aplicação de multa, além dessa questão administrativa, né? De não poder participar de outros processos licitatórios. Sim, sim, sem dúvida. Assim, para o empresário que quer entrar na venda governamental, então eu acho que ele tem que fazer alguns deveres de casa, né? Ali na legislação, que ele tem que ser, ela é clara e tem que obedecer, então ele tem que ver internamente como é que está a gestão dele, a capacidade dele de prestar o serviço ou fornecer o produto ou material ou obra. Vendo essa etapa, ele parte para a etapa que seria uma etapa que ele pode fazer o seu cadastramento no SICAF, através da documentação, vai criar, teoricamente, um setor específico, vai cuidar dessa licitação através dos canais, Compras.net e outros que tem, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. Ele fazendo isso, ele com a capacidade técnica, ele está habilitado a participar. Então, acho que o dever de casa principal seria ele estar preparado para cumprir esse contrato ou esse fornecimento, através da sua capacidade financeira, porque pode acontecer outras coisas no meio do caminho. Principalmente técnica também, né? Eu diria que técnica é uma importante, nesse exemplo que a gente está dando, mas outro que a gente tem que considerar nos órgãos existe algumas situações que o empresário não tem o poder de definir. Um deles é a inadimplência. Então, quando você tem uma inadimplência e o empresário de pequeno porte ou de médio porte, dependendo da contratação, ele vai ficar aí meses sem receber, pode entrar até numa etapa de virada de exercício, não resta pagar, ou posterior, no reconhecimento de dívida, e no possível até necessidade de judicialização para transformar em precatório no futuro. Então, qual é a capacidade que esse empresário tem de suportar esse crédito não recebido? Sim. Isso é uma realidade, né? Já aconteceu há pouco tempo, não tem muito tempo. Inúmeras vezes aqui no DF também, né? E a gente já presenciou algumas empresas que tiveram que quase fechar as portas, né? Vi empresas passarem de 22 funcionários para 2 funcionários por inadimplência. E fora outras que acabam indo à recuperação judicial e até falência, né? Então, esse zelo o empresário tem que ter. Então, o que eu recomendo no cenário básico de quem quer entrar nesse segmento, preparar estruturalmente a empresa, buscar um escritório de advocacia, de preferência ABD, para ter um respaldo e entender qual é o processo, porque tem a parte básica que é do órgão, né, de termos de referência, o projeto básico, a fase que é preparatória ali, e a fase que é a fase pós, né, que é a adjudicação, a homologação, e muitas vezes é contrato, né? Teoricamente, a gente vê situações de empresário que não tem experiência, assina o contrato sem fazer nenhuma análise ali. Tudo bem que normalmente os contratos já são quase um contrato de adesão, né? Uhum. Não tem muita opção. Mas ele tem uma análise prévia de capacidade para entrar nesse processo. Eu acho que o escritório daria um suporte. Então, o jurídico, uma análise mais profunda, daria isso para ele. E em relação, né, a licitações, um ponto importante, né, que a gente sempre trata lá no escritório é em relação a ao termo de referência, né, que muitas vezes não é muito bem diligenciado pelas empresas, pelos escritórios, né? Então, é um tema que pode tem que ser observado, faz a diferença. Pode fazer você não participar de uma licitação. Sim. Ou você participar e não cumprir alguns requisitos, né? E depois você ser obrigado. E aí onde você entra com a sanção ali, com multa, outras coisas mais. Então, o termo de referência ele é importantíssimo no processo. O que eu aconselho? As empresas que participam de processos como esses, ela faz análise, quem já está nesse processo já está habituado a fazer essa análise. Mas quem vai entrar, ela tem um critério de análise mais profundo e fazer questionamentos no processo, administrativamente. Então, busca um respaldo do jurídico para que ela possa analisar. Aquele termo de referência, ele está compatível com a necessidade, com o mercado. Então, assim, tem como analisar todos aqueles pontos que, querendo ou não, pode acontecer dentro do órgão, de ficar uma lacuna ali, de dar uma interpretação diversa, que você precisa esclarecer.
Aí você faz Ou até mesmo direcionado, né? Em coisas assim, isso também pode acontecer, né? Eu acho que essa análise ela tem que ser bem criteriosa, avaliando a capacidade para entender o que é o objeto, né? Então, em cima do objeto, você acaba tendo essa condição aí de fazer essa participação com segurança, avaliando capacidade do empresário, a cadastramento nos sistemas via suporte jurídico ou uma gestão específica dentro da empresa e análise também pós, né, de fazer, durante o processo, de fazer um recurso, até a judicialização do processo, que acontece muito. Então, o que a gente vê? Muitos termos de referência ou projeto básico que tem alguma lacuna, algumas situações serão judicializadas e acaba a celeridade que teoricamente estava definida no edital, ela se perde, né? Sim. Então, acho que a gente sabe que quando vai para o judicial, querendo ou não, é mais moroso, né? e também muito mais caro, né? Para todo mundo. E dependendo do objeto, é prejuízo para a sociedade, né? Sim. Porque se for na área de saúde, você tem ali uma interrupção de atendimento, dependendo do que for o objeto, você tem uma lacuna ali. Mas eu queria só ressaltar um dos pontos que eu achei muito interessante nessa nova lei, foi a questão, não só a exclusão da tomada de preço e a carta convite que já estava em desuso já, tá? Foi basicamente a inclusão de um ponto bem específico, que são os procedimentos auxiliares, que dele está ali na pré-qualificação. Eu queria só fazer um paralelo, se me permite. Claro. Também atuo nessa área de saúde e esse paralelo seria muito importante. Quando você tem uma pré-qualificação, significa que você mantém a celeridade do processo, porque você já tem a pré-qualificação do participante ali, do item. E num processo como nós estamos saindo agora, que é a pandemia, se você tivesse um processo de pré-qualificação implementado no processo, você poderia, um exemplo, luva de procedimento, você apresentaria as luvas de procedimento e faria ali a pré-qualificação de qual atende às normas técnicas daquele hospital, daquela unidade de saúde, e todas que tivessem aquele aval, você estaria habilitado a participar do processo. Então, você teria um ganho a mais na celeridade Você teria um banco de dados, né? A grosso modo, né? A gente vai entender. Só porque tem pessoas que assistem a gente, né? Que não são tão da área do direito, então é um banco de dados aí para tornar mais célere, né, o processo. Sim, aí você fazendo isso, você tem um ganho muito grande no processo. Então, você acaba comprando com o objetivo principal, que é a celeridade, e você ter uma compra do ponto de vista do órgão bem feita, né? Compra bem, com preço bom, com qualidade boa. Então, você acaba encurtando esse caminho aí. Então, acho que esse ponto, para mim, é um ponto super importante nessa mudança, porque você prepara essa pré-qualificação para uma futura licitação, né? É como se você fizesse, entre aspas, um pedido de demonstração do seu produto e ter a chancela lá, né? Então, você estaria habilitado com aquele item para participar. Então, acho que um dos ganhos desse processo é que eu poderia dizer, unificar toda a legislação vigente em uma só, a partir de 2023. Em cima disso, você teria também o ganho de tudo isso aqui. Você tornou o pregão eletrônico como o principal, os outros passam a ser exceção. Então, você tem a abrangência nacional. Então, o empresário do Nordeste pode participar de uma do Sul com segurança. Então, você tirou algumas e aumentou a competitividade e trouxe também maior transparência, né? Então, isso é público. Então, você acaba acompanhando qualquer licitação de qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Isso é importante também para o poder público, né? Porque, querendo ou não, você pode trazer uma empresa muito melhor, com um preço mais barato, com mais qualidade, né? De um outro estado, né? E assim como aumenta também o mercado para empresas do DF, por exemplo, que querem participar de processo licitatório em outro estado, né? Sim, para quem gosta, está pensando em expandir seus negócios,
esse é a melhor ferramenta, né? Porque você tem todo esse mercado disponível, ressaltando a necessidade de organização do empresário, da sua capacidade produtiva, da capacidade de fornecer, a sua capacidade financeira, porque se ele não receber do prazo determinado no edital, ele vai ter dificuldade financeira, se ele não tiver um bom capital de giro. E ele vai judicializar uma demanda dessa, ele não recebe fácil. Então, a análise prévia dele é de suma importância. Sim, sim. Legal, legal. Esse é um ponto bem interessante mesmo, né? Porque traz essa celeridade. É bom também para o empresário, né? Ele já está ali cadastrado, já tem o produto dele qualificado, né? Então, sim. Querendo ou não, adianta o processo, exatamente. E outra coisa importante que vale a pena ressaltar é nessa evolução uma nova modalidade que veio, que não tinha antes, que é o diálogo competitivo. É mais focado às novas tecnologias, aonde o órgão não tenha como descrever com detalhes o objeto ou o termo de referência que está buscando. Então, isso aqui permite uma forma melhor para poder flexibilizar, senão fica impedido, né? Nem sempre os órgãos conseguem definir isso de forma bem clara. Então, eu poderia resumir que essa legislação, essa nova agora, que está em vigor desde abril, que ela vem trazendo esses detalhes principais que eu trouxe, ela manteve a maioria das coisas ela manteve, ela flexibilizou a questão da garantia de acordo com o órgão para ela determinar a exigência ou não. Então, assim, de forma geral, eu acho que eu tenho certeza que ela veio para modernizar o processo, que algumas coisas realmente já estavam em desuso, então com essa entrada dessa nova legislação, isso pode melhorar. Até mesmo o pregão já era a forma mais utilizada, né? A grande maioria dos órgãos já utilizava a modalidade de pregão. Então, sim, isso aí já era... Demonstra que de fato precisava dessa mudança. Precisava dessa atualização e eu acho que ela veio realmente em boa hora. E o pregão, realmente, o que você falou, ela já vinha sendo aplicada de forma ampla e isso aí só oficializou o que na prática já estava acontecendo. Então, eu acho que muito bom. Acho que algumas coisas a gente vai ter que aguardar realmente a revogação das anteriores, 2023, para ver efetivamente como é que vai caminhar isso aqui. Pode ser que no futuro breve precise de alguns ajustes, de algumas alterações que são normais, mas eu acho que é um ganho para o processo. Legal. Um ganho para todo mundo, né? Para as empresas, um ganho para a população, né? E também para os órgãos, né? Públicos. Sim, atingindo o objetivo principal deles, né? Fazer aquisições de forma de compra com preço justo, melhor preço, melhor qualidade, de forma célere, usando os princípios básicos, celeridade, moralidade, pessoalidade, os outros mais que seguem, obedecendo os critérios que já se seguem. Então, só vai fazer pequenos ajustes, exclusões e inclusões das modalidades e tocar. E isso aí, eu acho que é uma boa alternativa para o empresário que quer buscar o mercado. Show de bola, show de bola. Obrigado. Então, acho que as dicas finais aí, só dando um resumo aí, é que os empresários precisam, então, se atentar essas novas modalidades, dependendo se for uma empresa de TI, né, por exemplo, como você trouxe aí essa outra modalidade que tem. Se não for, primeiro, organizar a sua empresa para que possa, de fato... Organize a casa. Organize a casa e veja sua capacidade de prestar o serviço ou fornecer o material. Exatamente. Muito bem colocado. É o que a gente sempre fala, né? Um passo de cada vez. Talvez você dá um passo maior que a perna, você pode ter um problema. Então, agir com calma, procurar, né, um profissional qualificado para, de fato, orientar, né? Porque, querendo ou não é apenas ganhar a licitação, né? Não é só isso, ganhou o pregão e vamos fornecer. Sim. Tem prazos, tem tudo, então é importante que se verifiquem, né, esses prazos para cumprir esses prazos, essas exigências, como você trouxe, a aplicação de multa que pode
não só financeiramente, né, ter um impacto financeiro na empresa, Sim. mas principalmente administrativamente, de não participar de outras licitações. Então, se for uma empresa, por exemplo, que está atuando fortemente, né, em licitação e pouco para o âmbito privado, isso vai ser um problema para ela, né? Pode travar. Pode travar. O detalhe é, se organize internamente, veja sua capacidade produtiva e de prestação do serviço ou fornecimento do material, avalie sua capacidade financeira de suportar o inadimplência do órgão, pode levar meses ou anos. Então, vendo tudo isso, você avança para os próximos passos. O que é? É você montar a estrutura mínima de licitação dentro da sua empresa, busca o suporte jurídico para orientar melhor. Caminhando a isso, você começa a captar e veja onde é que, no segmento seu, onde é que você se encaixa. Eu sugiro começar pelas editais de menor valor, onde você vai pegar uma experiência e com isso você vai avançando e buscando os novos negócios que o mercado está aberto para bons profissionais com preço competitivo. Esse é o melhor caminho que eu diria. No mercado é o que a gente fala, né? Comece pequeno, para errar pequeno. Sem dúvida, dá tempo de recuperar. O ideal é não errar, mas se errar, pelo menos erra pequeno. Dá tempo de recuperar, né? Exatamente. Então, acho que esse é o principal detalhe. Então, o básico é isso. Acho que, precisando de mais, eu acho que a BD está habilitada a esclarecer para todos que estão buscando alguma... E depois, né, a gente, com essas novas atualizações, a gente vai trazendo temas mais específicos, né, essas alterações específicas, explicando um pouco melhor também, né, cada uma dessas modalidades. Sim. Né, isso a gente... Mais para frente, a gente vai ter tempo suficiente para trazer isso aí, né? Não, estou à disposição. Estou aqui sempre para participar com a BD, e vamos que todos busquem a BD. Exatamente, vamos nessa. Então, pessoal, é isso. Agradeço aí. Esse foi o tema de hoje, né? Essas principais alterações aí na nova lei de licitações. Lembrando que ainda estão vigentes as anteriores até 2023. Exatamente. E só em 2023 que elas vão ser revogadas. Revogadas, a previsão estabelecida é em abril de 2023. São 2 anos de transição aí. Então, até lá a gente ainda fica nessa Tem muito tema para vir, exatamente. Tem muito tema. Então é isso, pessoal. Obrigado. Estamos aqui, então, com o Juscelio. Agradeço demais a presença. Foram ótimas as explicações e explanações sobre o tema. E siga lá nossa rede social, nosso Instagram, ABD Advocacia. Meu Instagram é LCS Octávio, Lucas Octávio. O LinkedIn do Juscelio. Eu vou deixar o LinkedIn com o ABD, depois ele passa para vocês. O Juscelio Araújo, mas buscando lá no LinkedIn, o pessoal também consegue te achar lá fácil, né? Então pronto. Pessoal, um abraço, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, obrigadão.